Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo, professor Thiago Lima aqui. E esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e quer se profissionalizar ainda mais nesse segmento que cresce constantemente em nosso país. Esse é mais um dos nossos vídeos sobre inversor de frequência e soft starter. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o primeiro teste ou testes que você precisa realizar no inversor de frequência, antes mesmo de retirar esse equipamento do painel para manutenção. Isso salva muitas plantas, isso salva muito a manutenção do equipamento. Por quê? Porque às vezes o problema está em outro equipamento, está em outra parte do circuito e a gente acaba colocando a culpa no inversor, tira ele, leva para uma assistência e quando ela chega na assistência descobre que o equipamento está funcionando e a indústria acaba perdendo tempo, o nosso cliente acaba perdendo tempo. Então, isso vai te ajudar nos seus atendimentos a fazer esses testes, essas medições para acelerar o seu processo. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender sobre os inversores de frequências. Esses equipamentos são utilizados para fazer a partida de motores de forma controlada, de forma muito resumida. Essa forma controlada que o inversor de frequência utiliza é a partir da variação da frequência. Então nele a gente consegue ter controle de torque, controle de frequência, controle de corrente, controle de rampa. Conseguimos fazer toda uma verificação dentro do equipamento para a gente ter um controle mais preciso da nossa carga. Esse é o objetivo do nosso inversor de frequência. E a gente precisa entender o seguinte: todas as vezes que o cliente sugere que o equipamento esteja com um defeito, a gente precisa, de qualquer maneira, fazer esses testes para validar se há algum defeito na parte de potência do equipamento, principalmente quando o código de falha do inversor de frequência está relacionado à sobrecarga de corrente na entrada ou na saída, pode indicar curto-circuito na entrada ou na saída do equipamento, e esse teste a gente já vai identificar se há algum curto em alguma dessas partes, tá? Então, por exemplo, todas as vezes que o meu cliente me liga e fala, eu estou enviando um inversor de frequência para manutenção, o código de falha é esse. Eu pergunto, você já fez esse teste, já fez essa medição? Inclusive eu ensino os meus clientes a fazerem. Por quê? Porque evita trabalho, evita retrabalho, evita perder tempo, né, do cliente e meu também. Então eu explico isso para ele, que é esse teste que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha bancada para vocês, certo? Para que vocês possam entender. Antes de realizar o teste no equipamento, eu quero explicar para vocês o fundamento teórico desse teste. Eu quero explicar para vocês a teoria desse teste, tá? Então, aqui no nosso diagrama, eu extraí esse diagrama de um módulo de inversor de frequência, mas esse módulo ele já representa praticamente toda a estrutura interna de potência de um inversor, tá? Então, a parte essencial que a gente vai testar aqui agora já está aqui. Em 1, 2 e 3 é onde a gente tem a entrada de alimentação, RST. Passa pelo circuito retificador, composto pelos diodos, e vai para o capacitor do link, que não tem aqui, mas eu vou desenhar. Vai para o capacitor do link. Do capacitor do link tem um circuitinho de frenagem, não é todo inversor de frequência que tem, e vai para a alimentação dos IGBTs. Então esse lado aqui é o que a gente chama de ponte inversora, certo? É um A. E esse lado aqui é o circuito de retificação, tá? Então, aqui na ponte inversora, nós temos os terminais 20, 18, 16, 11, 12 e 13. São todos os terminais, os gates dos IGBTs. É onde a placa de controle se comunica enviando sinais para todos esses gates aqui, certo? Então, estou só explicando a estrutura do equipamento. Qual é o teste que a gente realiza nesse equipamento aqui, galera? O teste que a gente realiza nesse equipamento é o seguinte: consiste em a gente medir o circuito, a ponte retificadora e também a ponte inversora. Só que a gente faz isso sem precisar desmontar todo o equipamento. A gente faz isso com o equipamento fechado.
eu trouxe um equipamento aqui para vocês e depois eu vou explicar esse teste no equipamento. Então, a gente pega o nosso multímetro, bota na escala de diodo, né? Esse visor dele é um pouco escuro, então acredito que vocês não vão conseguir ver direito, mas tem a escalinha de diodo. Bota na escala de diodo e eu vou fazer a medição utilizando os links DC. Mais DC menos, vou pegar o preto aqui, menos DC. Então, como que eu vou fazer o teste? Eu vou, utilizando o meu multímetro, pego a ponta positiva do meu multímetro, coloco no negativo do link DC e faço a medição em RST. Veja que eu estou medindo esse diodo e esse diodo, certo? Então, aqui nessa medição vai ter que dar diodo. Se eu inverter negativo no negativo, ó, veja que eu estou polarizando o meu diodo inversamente, então tem que cortar. A mesma coisa eu faço aqui em cima, pego a ponta de prova negativa no positivo e faço as medições desse diodo, faço as medições desse diodo e faço a medição desse diodo. Se eu inverter, tem que cortar. A mesma coisa eu faço para a ponte inversora, que é o quê? Eu venho aqui com a ponta de prova negativa, coloco no positivo e faço a medição desse diodo através do terminal 4, que seria para mim aqui o V e W, tá? Então eu venho aqui com a ponta de prova, negativa e faço a medição desse diodo e desse diodo. E a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Faço a medição desse diodo no U, no V, desse diodo, no W, desse diodo. Esse é o teste básico que vocês podem executar em qualquer inversor de frequência e vocês já conseguirão saber se há algum diodo danificado na ponte retificadora ou se há algum IGBT danificado na ponte inversora. Se a gente for para o nosso equipamento, que é esse daqui, ele já está desmontado, né, porque a gente estava usando ele aqui na manutenção para fazer o orçamento, né, que ele é de um cliente, mas a gente não precisaria desmontar. Por quê? Porque a gente vai acessar os bornes do nosso inversor. A menos que o inversor que você vá fazer essa medição não tenha o mais DC e o menos DC aqui nos bornes. Aí você vai ter que desmontar para acessar o banco de capacitores dele para fazer as medições. Então o que a gente tem aqui, ó? Mais o D é como se fosse o nosso mais DC, né? Que é o lado positivo da nossa ponte retificadora. Então eu com o terminal negativo do meu multímetro, a tela do multímetro está aqui do lado, tá? Eu coloco aqui no positivo, negativo no positivo e venho fazer as medições. R, S, T. Todas deram diodo. Se eu inverter, os diodos vão cortar. Vai carregar o capacitor até cortar. Carregando, cortou. Ó, cortou, cortou. Então, ou seja, aqui eu testei os diodos da parte de cima da minha ponte retificadora. Agora eu vou testar os diodos da parte de baixo da minha ponte retificadora. Com a ponta de prova vermelha no negativo do meu banco de capacitores, R, S e T. R e S, T, tá legal. Se eu inverter, automaticamente ele tem que cortar. Vai carregar o capacitor até cortar. Tá vendo? Então, cortou, cortou. Então, a ponte retificadora desse equipamento tá legal. Vamos medir a saída, a ponte inversora. Então, negativo no positivo, U, V, W. Se eu inverter, corta, né? E positivo no negativo, U, V, W. Então, esse teste aqui é o teste que a gente executa no inversor de frequência para saber se a ponte inversora ou se o circuito de retificação está bom ou não. Feito isso, a gente já elimina defeitos nessas duas partes do nosso inversor, para a gente saber se há de fato algum problema ali. E o melhor é que esse teste pode ser feito sem a necessidade de desmontar o equipamento, a menos que o equipamento não tenha os bornes do link DC
disponíveis, beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula, espero ter ajudado. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para sempre ser notificado dos nossos conteúdos. Tá bom? Então, se você gostaria de ser lembrado do nosso próximo treinamento especialista em Soft Starter e inversor de frequência, aqui na descrição desse vídeo tem o nosso link da nossa lista de espera. Então, basta clicar no link e fazer a sua inscrição, que o nosso time vai te lembrar assim que nós formos ter uma nova turma para esse treinamento. Beleza? Teria mais alguma medição que você faria no inversor de frequência sem precisar desmontar esse equipamento? Se sim, deixe aqui nos comentários do vídeo para a gente poder se ajudar e aprendermos juntos, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.